Beleza? Vamos começar de novo, então. Os pontos cardeais, então, né, eles são uma referência, mas a gente tem que pensar que, né, antes da gente ter essa orientação, antes da roda dos ventos ser criada, então a gente tinha outros meios de locomoção, de localização, desculpa. Outra forma de se localizar, a bússola, ela é muito importante. Então, ela foi criada pelos chineses, tá, pessoal? Mais ou menos ali no século XV, e ela passa a ser muito importante, então, para os marinheiros. E na bússola passa a ter, então, os pontos cardeais, né? A gente tem os 4 pontos que ajuda muito na questão da navegação. Então, as grandes navegações foram feitas a partir, né, deles saberem se localizar, deles irem em direção ao oeste, né? Por exemplo, quando Cristóvão Colombo sai lá da Espanha, ele acha que ele não tem a noção que se tem um outro continente, então ele acha que ele já tinha a noção que a Terra não era plana e que a Terra sim era redonda, que ela girava e que ela era uma esfera, então ele imaginava que ele saísse da Espanha, ele ia indo fazendo a volta e ele daria rapidamente na Ásia, né? Por isso que nas Índias, que ele queria chegar na Índia. Então, ele chegou, né, num continente novo, ele não se fragou disso, depois foi feito outros cálculos por Américo Vespucci, por isso que a gente chama América, né, nosso continente, e então se descobre um novo continente, mas para ele chegou nas Índias, então ele na verdade ele fez correto porque ele navegou ao oeste, né, então nós estamos no nosso continente, né, a América inteira também fica ao oeste, a gente pensar nesse sistema de localização. Então assim, a Rosa dos Ventos ela é muito importante porque ela vai estar dentro das bússolas, né? As bússolas vão ser outro meio que a gente vai ter de se localizar geograficamente. Hoje a gente tem GPS, hoje a gente tem outras formas de se localizar. Mas a gente tem que pensar que isso uma hora a gente fica perdido, isso a gente precisa, né? Saber a direção. Então, fica mais fácil. Orientação à noite. Então, à noite, a lua, as estrelas, né, que são importantes para a gente ter esse processo, então, de orientação. Pessoal, segue para vocês algumas atividades. Tô gravando um vídeo para ambas as turmas de sexto ano que eu tenho. Eu tenho turma de sexto ano numa escola e na outra. Tem uma escola que a gente tinha deixado no livro algumas atividades para fazer. Igual é para fazer essas aqui também, tá? Que vocês estão recebendo agora. Por quê? Porque elas são atividades bem simples, mas que elas fixam bem o conteúdo na cabeça, tá? Então, assim, tem uma imagem no primeiro exercício. Não precisa copiar aquela imagem, tá? Aquela é só para vocês estudarem. Mas eu tenho que copiar a perguntinha ali. O A, o B, C, tá? Tem até ali o D, até o E. Então, ali tá perguntando, por exemplo, ó, são coisas bem simples, é só para fixar mesmo, tá? No lugar onde nasce o sol, nome do lugar onde nasce o sol, né? Leste, sempre vai nascer ao leste. Seja da onde eu estiver, o sol sempre nasce a leste. Beleza? Aonde vai se pôr o sol? Tá? Enfim, vocês vão interpretar aquela figura e colocar as respostinhas que tem ali. É bem tranquilo, não precisa copiar a figura, só os exercícios no caderno, assim como o texto. A gente tem também, pessoal, um segundo exercício que é para colocar um xizinho aonde vocês acham que as alternativas são corretas. Não quer dizer que é só uma alternativa correta, é para marcar x aonde vocês acham que está correto, ok? Vocês vão ler, interpretar. E o último exercício é para vocês completarem com os pontos cardeais e colaterais, com símbolos. Então, por exemplo, nos cardeais eu tenho o leste já está com o símbolo, está com o E. É diferente do L, né? A gente tem o L que fica em algumas Rosa dos Ventos ou bússola e em muitas mundialmente é o E, né? Então, nos pontos colaterais eu já coloquei então o Sudeste, que é o SE, tá? Os outros vocês têm que completar com a siglazinha. Então, onde é que eu encontro isso, professora? Lá na Rosinha dos Ventos que vocês têm ali, tá? Então, boa atividade para vocês, bons estudos. Semana que vem a gente volta, a gente tem mais uma aula, daí a gente vai continuar um processo de localização do espaço geográfico e aí sim com conteúdo de paralelos e meridianos, tá, pessoal? E a gente vai seguindo nesse conteúdo. Um abraço para vocês, fiquem em casa, se cuidem, tá? E até o nosso retorno. As atividades todas entregues durante o retorno das aulas presenciais. Beijo, gurizada. Tchau, tchau.